pela presença de todos vocês, tá, nessa aula de hoje. É um prazer enorme recebê-los aqui, e principalmente receber o professor Roberto Garanhani, né? E aí, Roberto, já fica o meu agradecimento também pela disponibilidade, pela presença. Obrigadão mesmo, muito obrigado. Eu acho que vai ser muito produtivo. O professor Roberto, ele é especialista em prótese, ele é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, mestre em implantodontia e professor de prótese dental e oclusão na Zenit, em Santa Catarina. Hoje, o tema da aula dele vai ser sobre placas oclusais. Então, ele vai falar muito aí pra gente sobre placas oclusais. Pessoal, ao final da aula, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, a gente vai abrir um tempinho aí para as perguntas e respostas, tá? Aí vocês podem fazer mais para o final da aula as perguntas pelo chat, né? E aí eu vou intermediando essas perguntas para o professor Roberto. E lembrar também que eu acho que vale a pena, ele tem um Instagram que chama OcluPro, que é muito interessante, eu sigo também, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado aí para todo mundo. Roberto Garanhani, fica à vontade, está com você aí a palavra, viu? Obrigado mais uma vez pela presença. É isso. Posso tentar compartilhar? Pode compartilhar, pode compartilhar. Vamos ver se vai dar certo aqui. Apareceu aí? Ótimo. Aqui está aparecendo, tá? Pode ficar à vontade. Tranquilo. Vê aquela história se você vai conseguir gravar aí ou não. Já está gravando. Então tá bom. Posso começar? A palavra tá comigo, então? Está com você agora, toda a sua palavra. Fica à vontade, viu? Só acertar aqui. Então, gente, primeiro, obviamente, agradecer ao meu amigo Roberto pelo convite. É sempre uma honra poder falar, né, trocar uma ideia a respeito desse assunto, que é um assunto tão polêmico, né? Não digo polêmico, é um assunto popular, né? Tudo que é popular, às vezes, torna-se polêmico. Então, é uma honra para mim, repito, obrigado, Roberto, por poder falar em nome para vocês, para os seus alunos aí, e vamos ver se a gente consegue passar essa ideia para vocês. Eu acho que tem microfone aberto aí também, tá, Roberto? Não sei se você viu ali. Tranquilo? Estou vendo aqui. Gente, eu só pedi para deixar os microfones mudos, para não atrapalhar, para não interferir muito na aula aqui, tá bom? Valeu, obrigadão. Então tá bom, vamos começar então, peraí. Para variar, deu uma travadinha aqui, deixa eu só... Só vou interromper e vou começar de novo o compartilhamento aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu, acho que agora eu consegui. Então, vamos lá, gente. Primeiro, obviamente, vou recomeçar aqui, agradeço, Roberto, agradeço ao Centro Universitário Newton Paiva pela oportunidade, e o objetivo da nossa conversa, então, é falar um pouquinho a respeito desses dispositivos interoclusais. Começa já pela história do próprio nome, né? É dispositivo, aplicativo, placa, muita gente fala de diversos nomes, né? Também, eu sei que você já me apresentou aí, mas eu sempre gosto de enfatizar, né? Eu faço parte de uma equipe de reabilitação oral da escola aqui uma escola privada aqui em Florianópolis, né? Que tem um projeto bastante interessante, e eu faço parte dessa equipe de reabilitação oral, onde a gente tem professores de prótese, de oclusão, professores de implantodontia, né? Nessa escola, inclusive, a gente tem até cursos de DTM com a equipe do professor Paulo Conte de Bauru, etc. Então,
é uma honra muito grande poder fazer parte desse grupo de reabilitação oral da Zenit aqui de Florianópolis, né? Então, voltando, né, o nome, né, eu como um professor das antigas, vamos dizer assim, eu me preocupo muito com essa história de nomes, né, é relação cêntrica, é placa, oclusão. Então, nós mais antigos, na área da prótese, da reabilitação oral, da oclusão, a gente costuma seguir o glossário de termos protéticos, né? O glossário de termos protéticos, ele é publicado no JPD, e ele está sempre atual, ele está sempre atualizado, se mudou algum conceito ou não. Então, eu acho que é lá que nós como professores, devemos tentar seguir esse glossário, né? E lá no glossário, o último, né, a gente vai mais para o lado do dispositivo oclusal, né? Que é o nome que hoje o glossário preconiza, então é o que a gente procura falar. Então, seria o nome correto, seria dispositivo oclusal. Roberto, só um minutinho, toda hora que eu mexo aqui, eu vou interromper de novo e vou começar de novo aqui. Desculpe aí, mas só para... Fica tranquilo, Roberto. Se você puder ajudar aqui, você me fala. Não, é só o meu passador de slides aqui. Então, vamos lá. Então, o termo correto seria hoje dispositivo oclusal, é assim que eu peço, sei lá, alunos que estão fazendo trabalhos, que está em artigos, etc. Né? Rapidamente, esses dispositivos, essas placas, começaram muito tempo atrás. A história deles, a história desses dispositivos é muito interessante. Começou na guerra, né, uma espécie de uma borracha que foi feita para conter fraturas de soldados que estavam lá na guerra, todo quebrados, né? E muitos desses soldados começaram a se sentir melhor com esses dispositivos, e a história mostra que foi daí que começou essas placas, né? O primeiro trabalho lá em 1901, um trabalho clássico, onde se fala de tratamento de bruxismo com esses dispositivos, né? Então, só em termos de história. E a gente acaba ficando, né, tradicionalmente com o nome de placa de Michigan, porque cientificamente foi onde começou tudo e são princípios que a gente segue até hoje, né? Eu como sempre, faço minhas brincadeiras, eu estou com minha camiseta aqui da placa de Michigan, né? Eu gosto de brincar aqui, ó, a tradicional placa de Michigan aqui. Então, na realidade, a gente acaba usando hoje esses conceitos dessa placa, seja a placa digital, seja a placa analógica, seja a placa mista que a gente usa nesse projeto Placa Social, mas a base dos conceitos ainda a gente segue essa placa de Michigan, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu vou procurar responder mais ou menos essas perguntas, né? Por que placa? Por que eu estou aqui hoje falando de placas, né, para vocês todos? Porque como que essa placa atua, se é que ela tem realmente evidência científica de como ela atua, qual placa a gente vai utilizar, né? Tem uma imensidade de dispositivos, e quando que a gente vai utilizar? Eu começo com a pergunta ali, por que nós estamos, por que o Roberto me convidou, por que eu estou aqui falando de placa, por que qualquer post que a gente faz de placa nas redes sociais bomba? Porque, primeiro, que placa é popular, né? Placa é pop, todo mundo acaba fazendo placas de alguma forma, com alguma indicação. Mas eu começo dizendo assim, a gente está aqui falando de placas porque o dentista, nós conhecemos pouco de placa. A gente acaba fazendo placa de qualquer maneira, então esse é um trabalho que está aí mostrando o conhecimento, né, a respeito dos dentistas, a respeito de placas oclusais. Isso não é um estudo feito aqui no país, mas eu imagino que se fizesse algo semelhante, a gente veria as coisas mais absurdas por aí a respeito desses dispositivos. Então, um dos motivos que a gente está aqui falando de placa é esse, né? É tentar trazer o que tem de ciência, o que tem de evidência nesses dispositivos. Até para evitar problemas como esse, né? Isso são casos que apareceram aqui no consultório, né? Eu até questiono quando o paciente chega assim, eu pergunto, mas, poxa, esse dispositivo você fez para quê? E a pessoa reafirma, não, eu fui
no colega, o colega fez isso para tratar o meu bruxismo, né? Então, começa a questionar, cara, da onde que a pessoa tirou as informações, quem que ensinou essa pessoa que esse dispositivo é o melhor para o bruxismo, né? Ou para TTMs, etc. Então, é difícil a gente crer que o dentista vai fazer um dispositivo desse pensando, vou fazer porque eu sou mal, etc. Ele está querendo fazer o melhor para o paciente dele, ou seja, ele foi ensinado, alguém ensinou ele a fazer esse tipo de dispositivo. Isso é o que me deixa mais preocupado, né? Alguém ensinou ele. Então, claro, se a gente for olhar hoje, eu vou procurar falar isso durante a aula, para que serve a placa, né? Se for para simplesmente evitar contato dental, desgaste dental, essa placa serve, certo? Mas a gente hoje tem que selecionar o dispositivo interoclusal para controle do bruxismo do sono, avaliando muito os riscos desses dispositivos. Então, hoje a gente tem que pensar em qual dispositivo é legal, mas também qual dispositivo me causa menos danos no paciente, porque às vezes o paciente vai ficar muito tempo com esses dispositivos. Então, isso aí, por exemplo, é um dispositivo perigoso com a finalidade de controle do bruxismo. Esse é um outro caso que apareceu também aqui no meu consultório, onde o paciente usou um dispositivo, a primeira foto é antes, a segunda foto é depois, certo? Não está trocado, não. Essa paciente usou por menos de 2 anos um dispositivo, e eu perguntei a ela várias vezes para que ela fez. Eu fiz esse dispositivo para tratar bruxismo e tratar a minha dor, né? Na época já estava um estresse, inclusive jurídico, com ela, com o dentista pegou o dispositivo, não consegui nem fotografar. Mas, repito, ela usou menos de 2 anos um dispositivo e ela ficou dessa maneira. Então, a gente tem que hoje pensar nos benefícios dos dispositivos, mas a gente tem que equacionar muito bem os riscos desses dispositivos. O que esse dispositivo pode fazer de mal para o meu paciente, tá? Um caso absurdo aí que vocês estão vendo aí na tela. Outro motivo da gente estar falando aqui, além do desconhecimento de muitos dentistas a respeito disso, é o Dr. Google, né? A gente sabe que esse é o grande problema hoje em dia, o Dr. Google, o Dr. do Instagram, o digital influencer da moda. Então a gente vê as coisas mais loucas e absurdas, e as estratégias de venda dessas empresas são muito fortes. A gente às vezes fala, a gente está aqui falando uma aula e tal, mas o paciente vai lá, vê um anúncio, um dentista vai lá, fala uma coisa sem muita evidência, e ele acaba selecionando esses dispositivos os mais absurdos possíveis. E, obviamente, a grande indústria, a empresa, já viu o grande filão que é controle de bruxismo, principalmente na época que a gente está vivendo agora. Então, as grandes empresas, vocês estão vendo aí, Oral-B, etc., já entraram no mercado de dispositivos pré-fabricados. Não ainda no Brasil, isso aí eu ainda não achei no Brasil. Mas a gente, daqui a pouco, chega aqui, né? Quem, às vezes, na época que podia viajar, né? A gente dava uma viajada, entrava naqueles mercados americanos, aquele cantinho que vende várias coisas odontológicas, tem milhões de placas lá, e muitas delas, o anúncio é para controle do bruxismo do sono. Então, repito, a gente está falando de placas aqui para tentar ver uma luz no final do túnel a respeito desses dispositivos. Olha só essa propaganda. Totalmente montável, qualquer arcada de imagem. Então, isso aí são várias propagandas que eu selecionei agora, na última semana, que apareceu no Instagram, Facebook, etc. Ou seja, eles estão fazendo uma propaganda absurda a respeito disso por causa desse momento que a gente está vivendo de Covid, de quarentena, de maior ansiedade, estresse dos pacientes. Então, o mercado está sendo invadido por esses dispositivos. E a gente tem que avaliar quais são os riscos desses dispositivos. Eu cansei de comentar nessas propagandas, até porque a empresa vai lá e apaga os comentários que ela não gosta, né? Mas eu acho que nós, como dentistas, quando a gente vê um negócio desse, a gente tem que ir lá comentar, falar, tá errado, né? Mesmo eles apagando, eu estou sempre lá tentando comentar nesses dispositivos, né? E, claro, né, se você coloca lá no PubMed, essas duas telas eu fiz hoje, né, digitei lá placa oclusal, vários termos,
e aparece lá uma enormidade de artigos sobre placas oclusais, né? Então, a gente começa a chegar num funil. Eu preciso de evidência científica para poder trabalhar com esses dispositivos, né? Senão a gente acaba na mão dos marqueteiros, né? Marqueteiro no sentido ruim da palavra. Eu gosto de brincar com essa placa, que é uma placa, né, que estava no mercado, hoje não está mais. É uma placa que... Qual é o objetivo dessa placa? Emagrecer, né? Eu gostaria de usar, estou precisando. Ou seja, uma placa... Nessa época tinha um site maravilhoso, vocês estão vendo o site aí, tinha várias informações científicas nessa placa, mas com zero evidência científica. Eu gosto de mostrar esse slide porque mostra o trabalho, tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Mostra o trabalho de uma empresa de marketing muito bem feito, uma placa que tem zero evidência científica, né? Então eu acho assim, se eu descobrir uma placa milagrosa, que essa placa realmente vai produzir o efeito, que vai revolucionar o controle do bruxismo, eu acho que o primeiro deveria submeter essa placa a um estudo, a uma universidade, depois dela estar realmente firme cientificamente, ou sair de uma campanha de marketing. Então, nós temos que tomar cuidado com essas empresas, nós temos que orientar os nossos pacientes com esse tipo de marketing, que eu brinco que é um marketing do mal, né? Até porque hoje nem tem mais esse site no ar. Na época eu lembro que eu liguei lá, entrei, mandei aquelas evidências, me mandaram uns artigos sem pé nem cabeça, etc. Mas é só para exemplificar, ou seja, aquela tradicional pirâmide, né, que todo e qualquer professor coloca, que todo aluno acha chato essa história, mas nós não temos outro caminho a não ser seguir a evidência científica, né? Mesmo com estudos difíceis de serem realizados, como bruxismo, a gente tem que ver até onde o dispositivo que estão oferecendo para a gente, até onde nessa pirâmide de evidência eu tenho segurança de aplicar, de mostrar isso, de dar isso para o meu paciente. Eu tenho que tomar cuidado, né? Se vocês lembrarem, a opinião de especialista, Instagram, Facebook, é o mais baixo nível dessa evidência. Está lá o meu perfil, lá, o Culpro, isso é opinião de especialista, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado de onde que a gente tira as informações, no caso agora dessa nossa aula de placas, para aplicar no meu consultório. Eu acho que é uma responsabilidade absurda que nós temos com o nosso paciente. Eu tenho que oferecer para ele o que é mais seguro, o que é mais evidente cientificamente. A gente passou da época daquela odontologia do passado, certo? Então, a primeira pergunta, por quê? Porque ela é popular, porque muita gente faz errado, muita gente desconhece. Então, a gente está aqui falando nisso para tentar ajudar quem está querendo aprender um pouquinho da placa. Quando que eu uso esses dispositivos, né? Daí eu vou atrás de informações, também no glossário. Hoje, basicamente, eu vou usar uma placa oclusal, eu até coloquei aqui placa, né? Porque o termo dispositivo oclusal, ele abrange dispositivos para apneia do sono, ele abrange dispositivos ortodônticos, ortopédicos, etc. Mas quando a gente está aqui falando especificamente de dispositivos oclusais, placas oclusais, a gente usa hoje esses dispositivos para controle das disfunções temporomandibulares, né, com toda a polêmica que envolve cientificamente essa informação, e principalmente controle do bruxismo do sono. Ainda carece de evidência, muito estudo está sendo feito, muito estudo vai rolar aí a respeito de uso de dispositivos oclusais e interoclusais para controle do bruxismo em vigília. Isso seria pauta para estudos que estão entrando aí. Basicamente, a gente vai ficar sobre isso. Controle de disfunções temporomandibulares e controle do bruxismo do sono. Rapidamente, falando sobre DTM, né, estou vendo aqui na sala de aula aí, brilhantes professores de DTM, nem me arrisco a falar muito sobre isso, mas se a gente for pegar os principais institutos de saúde americanos que controlavam a DTM,
né, o NH, Academia Americana de Orofacial, Academia Americana de Cirurgiões, todos eles, se você entra no site deles, e você vai ver o que eles sugerem, o que eles indicam, o que eles não indicam a respeito das terapias para controle das diversas DTMs. Né? E o que me chama a atenção nisso é a unanimidade a respeito do uso de duas coisas aí. Né? São placas, né? A única que é unânime, e lá em cima, aconselhamento. Né? Então, isso é unânime. Então, é muito importante a gente ter consciência de que dispositivo a gente está usando, que tipo de segurança ele tem, porque esses dois realmente são unânimes em todas essas escolas, placas e aconselhamento. Eu brinco que se eu for traduzir esses dois itens aí, placa e aconselhamento, em hashtag, que eu fico brincando lá no Clube Pro, eu traduzo elas em desencoste seus dentes e sou plaqueiro, certo? A brincadeira que eu uso ali nesse Instagram, quando eu falo alguma aula, eu sempre brinco que eu acabei fazendo esse Instagram, porque eu acho que mesmo nós, professores velhinhos, cabelo branco, etc., a gente tem que estar nas redes sociais. Eu falo para todo mundo, os da minha época, tem até mais velhos que eu, a gente tem que estar ali, porque é ali que os nossos alunos estão. A gente tem que tentar uma linguagem. Eu acho muito importante a gente estar nessas redes. Então, traduzindo essas duas unanimidades, aconselhamento, desencoste seus dentes, e placa, o sou plaqueiro. É claro, né, a gente sabe que placa não é tratamento, né, nem vou entrar nisso, não é tratamento de DTM, qual é o papel desses dispositivos, né, mas para o bruxismo do sono é muito óbvio, né, que ele controla muito bem consequências. Né? Então, se eu sou um professor de prótese, eu sou um professor de oclusão, eu me interesso, eu vou em todos os eventos na área de dor e de TTM, mas para poder orientar os meus alunos, as minhas aulas, a respeito dessa relação histórica entre oclusão e DTM. Então, eu fico, como protesista, eu sou professor de prótese, como professor de oclusão, eu fico muito tranquilo na placa como principal ferramenta para controle do bruxismo do sono. Certo? Não vou, quem sou eu aqui também para falar, definir bruxismo, né? Mas eu acho que isso já está bem falado, né? Que o bruxismo deixou de ter aquela definição antiga, que o bruxismo era uma doença, era uma desordem, né? Então os estudos estão mostrando que é mais uma atividade muscular, que pode ter algum benefício, pode ter pessoas que no futuro a gente começa a classificar como um bruxismo meio que normal. Então, vários estudos estão surgindo aí, e quem quiser, obviamente, aprender um pouquinho mais sobre o bruxismo, acho que todo mundo conhece aqui a Juliana e a Adriana, ninguém, acho que tem tanta, né, tem várias autoridades no país, mas eu gosto muito da maneira como elas transmitem ciência numa linguagem que a gente pode, nós clínicos, podemos engolir, entendeu? Então eu gosto muito da linguagem delas e falo bastante, faço bastante propaganda, porque inclusive toda a minha formação moderna de bruxismo é baseado nos vários dias do bruxismo que eu já assisti. Estou louco para assistir os próximos aí, quando passar esse rolo todo. Então, eu acho que vale a pena todo mundo acompanhar essas aulas que elas dão em vários lugares por aí. Então, a respeito do bruxismo, do sono, às vezes a gente fala, né, o bruxismo, então a placa só serve para prevenir desgaste. Não é bem assim, não é só prevenir desgaste, né? Eu, como protesista, eu vejo assim, a gente faz hoje, essa boca aí tem todos os elementos em próteses adesivas, extremamente finas, tem lâminas aí de 0,3 milímetros, etc. Então, hoje a gente se preocupa muito na longevidade desses novos trabalhos protéticos. Então,
não é só desgastar o dente, eu preciso, às vezes, proteger em pessoas que têm esse hábito, proteger esses trabalhos que a gente está fazendo hoje com uma delicadeza, com essa evolução da prótese, né? Outro exemplo, né, um paciente, sei lá, foi lá, fez um protocolo, colocou vários implantes, caiu imediata, e o profissional, o colega, não avaliou o hábito noturno dessa pessoa, o bruxismo, e o paciente perdeu a prótese, ou seja, tem que refazer, claro que não vai perder a parte metálica da prótese, mas se isso aí fosse uma prótese cerâmica, provavelmente iria perder os implantes. Então, o cuidado que a gente deve ter, ou seja, esses dispositivos servem também para a longevidade dos nossos trabalhos protéticos, né? A longevidade, a manutenção de qualidade óssea, manutenção de qualidade óssea dos implantes, do periodontal, de pacientes que têm que tem bruxismo do sono, certo? E a gente tem que estar muito atento a isso aí. Sobre o bruxismo do sono, esse é um outro trabalho também bem clássico para quem dá essas aulas, que mostra quais são as terapias lá na Alemanha, esse trabalho de lá, mais usadas para o bruxismo do sono, e está lá, graças a Deus, disparado as placas oclusais, né? Então, mais um motivo para a gente estar aqui falando delas. Também, né, não dá para falar do controle do bruxismo do sono, sem tocar na moda, sei lá, como querem falar, da toxina botulínica. Então, não é objetivo da aula, né, mas eu sempre falo disso quando eu falo de placa. Se eu faço um comparativo da placa com a toxina, esse é um post que eu fiz, está lá no Pro, tá, desde a época do Facebook, foi feito em 2015, mais ou menos, que eu me dei uma arriscada fazendo esse post. Não arrisquei tanto porque eu fiz esse post baseado nas aulas que eu assistia da Adriana e da Juliana, certo? E acrescentei algumas coisas, e hoje, né, a gente vê estudos recentes, como esse que está aí do Giancarlo, Manfredini, comprovando mais ou menos o que está ali nesse quadro. Então, se eu for querer comparar a tranquilidade, a segurança, né, de um dispositivo interoclusal, ela está disparado na frente quando a gente compara com a toxina. Essas são as brincadeiras que a gente faz lá no Instagram, né, alguns memes com um objetivo, obviamente, científico. Né. Esse aqui é outro deles, né, só para pontuar, né, que tem muita gente, isso é muito comum, gente, às vezes o paciente, nossa, mas eu uso placa, mas o meu dente continua quebrando, minha restauração continua falhando, eu tenho algum problema. Então as pessoas desconhecem, né, a classificação de bruxismo, o novo enfoque do bruxismo. Então é muito importante nós, dentistas, eu sei que tem alunos aí, avaliar, enxergar o bruxismo hoje de uma maneira preventiva. Né? Assim como o paciente chega no consultório para o primeiro dia, além de você ensinar o paciente a escovar o dente, você é obrigado a falar para ele como que ele usa o seu sistema, porque hoje é muito comum o sobreuso desse sistema. E o sobreuso desse sistema talvez seja um dos grandes problemas hoje da odontologia. Então a gente deve atuar preventivamente. Então a gente tem que falar, poxa, eu uso placa, mas eu continuo com problema. Talvez o seu problema seja, sim, o bruxismo em vigília, não é motivo dessa aula, repito, mas, obviamente, não poderia deixar de mostrar esse aplicativo que eu e o Vlad, né, todo mundo conhece o Vlad, meu colega aqui de Florianópolis, especialista, mestre, doutor em DTM, doutor em neurologia, fez uns estudos bem legais, e a gente desenvolveu esse aplicativo lá em 2012, né, bem antes do hoje famoso BruxApp, que está aí com estudos que vai revolucionar o conhecimento que a gente tem a respeito do bruxismo e vigília. Eu sempre brinco isso, sou obrigado a falar. Né, o futuro do conhecimento do bruxismo e vigília realmente está nesses dispositivos, né, esses dispositivos estão aí trabalhando bastante em prol da ciência, mas uma coisa ninguém tira da gente. O primeiro foi lá em 2012. Certo?
também, hoje, né, a gente fala bruxismo e vigília, tem muita gente falando do bruxismo e vigília, nomenclaturas, etc. É uma coisa que eu tenho fuçado muito nos estudos e isso não é novidade, gente. Quem acha aí que descobriu o bruxismo e vigília, tem gente já achando que é dono do bruxismo e vigília, se você começar a ler os estudos antigos, você vai ver que isso é descrito já há muito tempo. Esse estudo que estou mostrando de 1952, mas tem antigos. Né? Então isso não é novo, né? A separação, inclusive, do bruxismo e vigília do bruxismo não é novo. Claro que o novo é a nomenclatura que foi dada a partir da Academia Americana de Sono. Eu acho importantíssima essa nomenclatura, todo mundo começar a falar, mas o bruxismo e vigília não é novo. O bruxismo e vigília já é descrito em literatura há muito tempo atrás, né? É só uma questão de ler com outros olhos esses artigos clássicos, né? A gente, como mais velho, eu gosto muito de dar uma olhada nesses clássicos de bruxismo, de oclusão, de disfunção temporomandibular, etc. Né? E esses estudos todos, falando de controle de bruxismo, nesse caso aí, esse estudo é sobre trauma oclusal, trauma periodontal, sobrecarga, sobreuso, né? Tudo enfatizando desde essa época que tão importante quanto a oclusão ideal, né? Que eu gosto de bater sempre nisso quando a gente fala de oclusão, a importância dessa oclusão perfeita, né? Tão importante quanto isso é a maneira como ela é utilizada. Né? Se eu tiver uma maloclusão, e todo mundo tem algum tipo de maloclusão, se eu tiver essa maloclusão e usar essa minha maloclusão só para as funções normais, dificilmente eu vou ter problemas. Agora, se eu tiver sobreuso, não interessa se essa oclusão é perfeita ou não, eu vou ter problemas. Certo? Então, a oclusão ideal não é garantia de controle de bruxismo, de DTM, etc. É muito importante a gente enfatizar isso. Né? Então, como, né, eu falei um pouquinho do porquê que eu estou falando, quando que a gente usa, então, em algumas disfunções temporomandibulares, principalmente no controle do bruxismo, como que ela atua? Essa é a pergunta mais tensa de qualquer professor que vai dar aula de oclusão, porque a evidência carece de estudos, é difícil esses estudos, os estudos que tem são antigos, né? Eu peguei um artigo, que é uma revisão sistemática aí, dentre esses que eu citei, e pontuei esses tópicos, até porque isso é um slide de uma aula antiga que eu gosto de manter, tem alguém desenhando, acho que tirou, que eu gosto de manter, até para falar sobre a evolução desses tópicos, desses prováveis mecanismos de atuação. Então, percepção cognitiva, isso, cara, é muito antigo falar nisso, mas os estudos modernos têm comprovado. Esse é um estudo aí brilhante lá no grupo de Bauru, né, professor Conte, André Popoliati, Juliana, Yuri, Leonardo, que mostraram, né, outro papel da placa, que não só aquele mecânico, gnatológico, que a gente seguia os conceitos do passado que foram jogados no lixo. Né? Então, uma placa com enfoque médico, como foi falado no último congresso da SPDOF. Eu acho que tem alguém, sem querer, tocando na tela e está fazendo uns desenhinhos aí, né? Se alguém puder observar aí, está com uns desenhos na tela. Às vezes a pessoa faz e nem percebe. Outro provável mecanismo de ação que é discutido hoje em dia a respeito da atividade eletromiográfica. Né? Então, a gente sabe que hoje é até errado chamar a placa de placa miorrelaxante, porque os estudos que estão sendo feitos hoje com mais critério mostram que essas placas realmente dão uma relaxada na musculatura, mas esse relaxamento é temporário. Né? A partir do momento que o sistema nervoso faz lá suas reconexões, os arcos reflexos são refeitos, a pessoa volta a apertar com a mesma intensidade que ela tinha antes de usar a placa. Então, por isso que hoje a gente evita chamar de placa miorrelaxante, porque a gente sabe que aquela placa ela pode até relaxar num determinado momento, mas a partir do momento que o paciente dá uma acostumada, ele volta com toda a força sobre ela. Né? Então, sobre diminuir a atividade eletromiográfica, hoje é meio #tenso falar, comprovar isso. Altera a condição oclusal é um dos motivos que ela dá essa relaxada inicial da placa. Né? Então, Sandro fala, oclusão não é só contato dental, oclusão é propriocepção. Então, qualquer coisa que você coloque
que altere a condição oclusal do paciente, ele vai momentaneamente mudar, ele vai momentaneamente parar, diminuir a contração muscular. Isso tem estudos de contatos prematuros que são colocados, etc. Então, a gente sabe que a placa também faz isso. A placa dá essa desprogramada, é até uma das vantagens da placa, né? Eu, como protesista, às vezes a gente usa a placa até com finalidade de ajudar nesse planejamento protético. Casos que os pacientes, a gente tem uma certa dificuldade em levar o paciente para uma posição melhor para a reabilitação, em muitos desses casos é interessante a gente usar essa placa para desprogramar ao máximo esse paciente, e daí sim eu consegui fazer um registro, daí sim eu consegui montar no articulador para iniciar uma reabilitação protética, certo? Então, faz parte da placa também essa mudança, essa alteração oclusal, altera a propriocepção e dá essa relaxada momentânea nesses pacientes. A respeito de posição da TM das placas, né, isso também sempre foi falado. Eu me lembro de quando eu estudava isso lá, nem vou dizer quanto tempo atrás, certo? Mas me ensinavam, não, você coloca a placa, o côndilo vai lá para baixo, não tem mais, vai criar um espaço absurdo, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Hoje, repito, é muito fácil falar dos estudos do passado, sem as condições que a gente tem hoje, dos estudos que falam diferente, né? A gente sabe, né, que hoje essa mudança, não vai ocorrer essa mudança absurda que a gente achava no passado. O côndilo não vai para uma posição milagrosa, para uma mega outra posição, quando eu coloco um dispositivo ali com 2 milímetros, 3 milímetros, na região do primeiro contato posterior. Tem vários estudos mostrando isso, certo? Então, a placa, esse estudo está mostrando aí, ela não muda de maneira absurda o posicionamento desse côndilo. E também, mesmo que mudasse, né, a gente sabe que essa posição perfeitona do côndilo dentro da cavidade glenoide, tão discutido hoje em dia, quer dizer, a gente acha que já não seria discutido mais, mas ainda hoje muita gente fala que essa posição é uma posição que é garantia de saúde, e não é isso, né? Não é isso. Então, essa posição perfeita que muita gente quer conseguir, inclusive com a placa, não existe na natureza. Essa posição perfeita da RC, quem que deve usar essa posição? Nós, reabilitadores, quando vamos reabilitar a boca inteira do paciente. O ortodontista deve ter essa posição como referência. Nós, protesistas, devemos ter, sim, essa posição como referência. É uma posição reproduzível, mas ela não é garantia que a minha prótese vai durar a vida toda, ela não é garantia que eu não vou ter DTM, ela não é garantia que eu não vou ter bruxismo, etc, etc. Então, isso está bem descrito na literatura. Mas, por outro lado, a gente tem visto, né, o aparecimento de vários trabalhos mostrando benefícios dessa placa, em remodelação óssea, assisti a aula do professor Manfredini a respeito de dispositivos desse final de semana, ele fala bastante a respeito de equacionar forças. As forças são distribuídas de maneiras distintas quando a gente usa um dispositivo. Não que eu vá criar um espaço, eu vou redimensionar essas forças quando a gente usa um dispositivo. Então, muitos trabalhos têm aparecido aí na área de DTM articular, mostrando o benefício desses dispositivos, né, em tratamentos de problemas intraarticulares. Então, a placa, nesse caso, mostrando um benefício legal nessas DTMs intraarticulares. Esses trabalhos estão todos aí, são todos públicos. Quem depois tiver interesse, eu posso mandar para vocês, etc. Mas é fácil de conseguir, não tem nada muito difícil aí. Mas são trabalhos recentes que mostram esse benefício desses dispositivos também nessa área das disfunções articulares, né? Basicamente, a gente tem que lembrar que o disco se mantém em posição graças ao seu formato bicôncavo, né? Esse formato que faz com que ele vá para frente, vá para trás, ele não saia de cima da cabeça da mandíbula. E se por acaso esse disco saiu,
provavelmente ele perdeu esse formato. Ele perdendo esse formato, dificilmente você vai conseguir recapturar isso, né? Então, terapias que a gente usava no passado para tentar recapturar esse disco com placas, hoje se mostram ineficientes, né? Hoje se mostram que não é uma terapia que eu devo arriscar, mesmo porque essas placas protrusivas que a gente tentava recapturar esses discos, elas podem levar a riscos absurdos de alterações oclusais desse paciente. Às vezes o paciente, no final desse tratamento, está com a oclusão alterada, vai ter que fazer ortodontia, não recuperou o disco, porque esse disco está em forma alterada, então a gente tem que aprender com os erros do passado que a gente usou essas terapias de placas reposicionadoras para recuperar o disco muito no passado e caímos do cavalo, então hoje a gente não deve usar mais, né? Outro provável mecanismo de atuação das placas é o aumento de DVO. Me lembro muito, é um professor, acho que do Chile, Arturo Mans, ele numa época estudou muito, ele fazia essas placas de até 6 milímetros, ele mostrava ali, quanto mais ele abria, né, quanto mais aumentava a DVO, parece que mais relaxava essa musculatura. Mas daí você começa a ter problemas com problemas respiratórios, com apneia, etc., que a gente sabe que é um risco de todo dispositivo, né? O único risco seria de uma placa legal pacientes que têm problemas de apneia, etc., a gente tem que estar bem atento com relação a isso. Então, quanto mais eu aumento esses dispositivos, mais riscos de problemas respiratórios eu tenho. Então, a gente também deixou de brincar com dispositivos dessa espessura já faz bastante tempo. E, claro, né, o efeito placebo pode fazer parte lá da percepção cognitiva, que quem trabalha especificamente com DTM sabe da importância desse aparelho, da vinda desse aparelho, desse paciente para dar uma olhada nesse aparelho, você recebe o paciente, tem uma série de fatores que o efeito placebo que a gente deve usar a favor e também entra no pacote desses dispositivos interoclusais. Então, seria mais ou menos os prováveis mecanismos de atuação dessas placas, né? Então, falei um pouquinho do porquê, falei um pouquinho, né, do como, vamos pensar agora qual dispositivo, né, qual placa eu devo utilizar, qual dispositivo eu devo utilizar. Então, historicamente, esse é um artigo bem legal sobre a história das placas, né? Mostra ali os vários desenhos de placa, desde de recobrimento total, parcial, só na região dos caninos, placa pivotante, jig, front platô, etc. Ali embaixo também mostra umas placas bem antigas, né? Então, a gente acaba hoje ficando com as placas de cobertura total, né? São as que têm maior segurança, né? E eu também fiz esse quadro já há um certo tempo, né? Eu peguei todas as placas mais utilizadas, né? Não tem como eu falar uma a uma dessas placas aí numa aula de 1 hora, né? Mas eu gosto de discorrer sobre cada uma delas, e eu coloquei nesse quadro, né? Eu separei em riscos e benefícios dessa placa. E como a gente deve sempre hoje selecionar esses dispositivos olhando muito forte para os riscos, né, vocês vão ver que muitas dessas placas têm riscos perigosos para os nossos pacientes. Então, de todas essas placas, a gente acaba ficando com a tradicional placa total, lisa, rígida, superior, né, que eu, nesse quadro, aí, exemplifico a placa rígida, né, que está lá em cima, e a placa mista, que eu vou falar um pouquinho, que é a placa desse projeto, a placa social, que inclui ela como igual à lisa rígida superior, né? Então, vários artigos estão falando a respeito dessa linguagem, ou seja, avaliar os riscos, né? Quais são os riscos do uso a longo prazo desses dispositivos? Esse é um, né? Mostra o quê? Que eu tenho alterações oclusais absurdas com o uso de dispositivos, principalmente de cobertura parcial, certo? A gente sabe, eu venho de uma escola que eu aprendi que eu usava muito a placa anterior, antigamente chamada de front platô, ela servia para tudo, né? E essas placas, elas realmente oferecem um benefício mais rápido para o paciente, mas o paciente que você controla, esse paciente que você
eu uso ainda hoje, quando o paciente chega aqui, eu não consigo nem moldar a arcada superior para fazer essa placa mista que eu uso de maneira emergencial também. Mas é um paciente que você controla. Eu tenho medo dessas placas, por exemplo, em universidades, né? Você faz uma placa dessa, o paciente simplesmente desaparece e ele volta 1, 2 anos depois, às vezes, com essas alterações oclusais absurdas. Então, é um risco que a gente não deve correr, né? Se eu tenho ali uma placa que oferece 0 riscos, né? Descartando o problema de apneia do sono, fica bem claro. Se eu tenho ali placas que oferecem 0 riscos e eu tenho o mesmo benefício, por que eu vou oferecer uma placa que seja 1% de risco? Eu, na minha clínica, não vejo dessa maneira. Se a placa tem lá 1% de risco, eu vou usar a que tem 0 riscos, né? Então, as placas anteriores oferecem, sim, esses riscos de alterações oclusais, né? Tá aí vários exemplos de alterações oclusais por dispositivos parciais, sejam eles anteriores ou posteriores. Um caso do consultório, tirei desse site dessa universidade, mas mostram, né, que sim, existe o risco. Mas eu uso placa anterior e nunca no meu consultório teve esse problema. Mas o risco existe, né? Se o risco existe, o paciente precisa saber desse risco, né? O paciente precisa saber do que você está oferecendo para ele, né? Lembro que a evidência científica, né, a gente passa pelo tripé, o paciente faz parte, eu tenho que falar para ele o que é que tem hoje de maior evidência, de maior segurança, explicar para ele numa linguagem que ele entenda e ele ajudar nessa decisão. Então é importante que a gente fale, esses dispositivos oferecem riscos, né? Também, isso são desenhos de livros clássicos, né, que mostram que nenhum dispositivo vai fazer eu parar de apertar ou ranger o dente à noite, né? E se eu tenho um dispositivo anterior e toda a minha musculatura está lá para trás, também é meio óbvio que se eu apertar um dispositivo que tem contato só anterior, eu vou aumentar a pressão, vou aumentar a força lá onde eu não quero força, né? Então, desde a época que a gente estudava muito placa anterior, From, Platô, eu me lembro todos os artigos, todos os livros mostravam lá, você nunca deve usar esse dispositivo para pacientes que têm DTMs articulares, né? E a minha pergunta é, poxa, será que eu consigo enxergar se meu paciente está prestes a deslocar um disco? Será que isso não vai ser um gatilho? Então, é uma segurança usar dispositivos totais, que esses dispositivos totais realmente são os que melhor distribui, equaliza as forças dentro da articulação. Quanto mais distal for esse contato, mais seguro é esse dispositivo, né? Gosto desses filminhos, quando eu falo de aumento de carga, de pressão intraarticular, para a gente ver a delicadeza que é esse disco, né? Eu sou de uma época que a gente aprendia RC, DTM, naquele desenho, etc. E esses filmes vieram para a gente entender a delicadeza disso e imaginar a força que a gente faz hoje no sobreuso da oclusão, o que está ocorrendo ali. Eu gosto de brincar com o paciente. Eu chego para ele e falo, olha, esse teu canino aí que você desgastou X de esmalte, você desgastou o tecido mais duro do corpo humano. Você imagina a força, o quanto que você usou de músculo para fazer esse desgaste? Você imagina o quanto que você sobrecarregou esse tecido altamente delicado que está ali, que é o disco intraarticular? É uma maneira de dar uma assustadinha nesses pacientes, né, a respeito do controle desses hábitos. Eu estou falando de riscos do dispositivo e não poderia deixar de mostrar esse trabalho, né, que mostra, sim, o risco de deglutição desses dispositivos pequenos, né? Esse é um estudo do NTI, mostrando que o paciente simplesmente engoliu o dispositivo, certo? Porque a retenção não é legal. A gente sabe que, às vezes, o nosso paciente, que a gente deixou uma boa retenção da placa, ele à noite ele tira, porque, sei lá, se movimenta muito, sem querer, ele vai lá, tira a placa, corre. Imagina um dispositivo desse. Então, é um risco que existe, está na literatura e o paciente precisa saber, certo? Todo dispositivo parcial tem esse risco, né? Nesse caso aí foi deglutição. E se o cara aspira um negócio desse? Como que você vai se justificar a respeito disso? Então, eu preciso selecionar
o dispositivo interoclusal para controle do bruxismo do sono, avaliando muitos riscos de cada dispositivo. Estou mostrando para vocês riscos de dispositivos de cobertura parcial. Placa maleável, tão comum hoje em dia, inclusive naquele vídeo que eu mostrei no começo da aula. O risco dessas placas é o efeito chicletinho. Tem 1, 2, 3, 4 estudos na literatura mostrando? Tem, para mim já é suficiente. E o próprio relato, o paciente adora esse dispositivo. O paciente me relata que ele gosta de ficar mastigando esse dispositivo. Então, se eu quero uma coisa para, de repente, bloquear ou diminuir esse uso, eu mascando isso aí, eu vou provocar uma maior sobrecarga. Então, é um risco que eu acho que a gente não deve correr também, certo? Além de que eu não tenho uma estabilidade, eu vou ter contato só posterior, não tenho contatos em todos os dentes, ou na maioria, né? Então, hoje, a gente vê estudos mostrando esse efeito de chicletinho, inclusive, nos alinhadores, hoje tão famosos, tão usados e cada vez vão usar mais, o aumento de bruxismo em vigília, porque o paciente gosta, ele fica mascando aquele dispositivo. Então, a gente deve evitar o uso de dispositivos maleáveis para controle do bruxismo do sono, porque tem estudos que mostram que é um risco. Se eu tenho um outro dispositivo que não oferece esse risco, por que eu vou oferecer um que tenha um risco? Então, está aí o risco dessas placas maleáveis que estão bombando aí no Instagram, Facebook, etc., os caras vendendo tudo quanto é jeito. Quem é um pouquinho mais idoso aí da minha época vai lembrar desse Aqualizer. Esse Aqualizer, eu brinco que ele dá a impressão assim, o cara... É uma brincadeira, tá, gente? O cara sentou e falou assim, eu vou pensar no pior dispositivo que a ciência já desenhou. Então eu vou pensar num dispositivo de cobertura parcial. É ele. Vou pensar num dispositivo maleável. É ele. Então, tudo que tem, que eu até agora mostrei para vocês, que é meio tenso com relação a riscos de placa, está nesse pacote aí. É maleável, é parcial. Ele tem aguinha dentro. Cara, Então, a gente não acha legal um dispositivo desse baseado no que a gente está lendo aí. Eu estou mostrando para vocês o que eu estou lendo, o que eu vejo na literatura. Eu não sou um pesquisador, mas procuro acompanhar. Então, é um risco que eu não gostaria que o meu paciente corresse, certo? Brincadeiras à parte, tinha lá um quiosque do Aqualizer no último congresso da SB9. Eu até brinquei um pouquinho lá com eles. Vamos voltar, então, aquele artigo alemão, onde a primeira pergunta era o que vocês usam para controle do bruxismo do sono, e a segunda pergunta era qual o tipo de placa, A gente está agora começando a falar qual placa. Eu falei dos riscos, e está aí, nesse estudo, que também, se a gente fizesse aqui no Brasil, a gente ia achar uma variedade absurda de placas, mas, graças a Deus, está ali, em primeiro lugar, uma placa no formato tradicional da placa de Michigan, placa de Michigan, que é a mais segura, Então, a gente escolhe, seleciona realmente esse dispositivo. Ele é o dispositivo mais seguro para controle do bruxismo do sono. É uma placa feita em acrílico, tem contatos bilaterais simultâneos, tem ausência de contatos em balanceio, tem uma guia suave na região dos caninos, é a placa de Michigan. Eu deixo a desoclusão somente nessas rampas do canino, tanto a protrusiva como em lateralidade. Ela, por ser mais fácil, simplesmente por ser mais fácil, se você quiser fazer o ajuste da guia incisal, fazer aquela rampa toda, é mais difícil, mas não tem diferença significativa. Então, eu sempre penso no que é mais fácil para o dentista, para o próprio paciente, Essa foto aí do meu crânio aqui, Eu acho que também todo mundo deve ter
essa placa, inclusive a placa do meu crânio, a gente deve mostrar para o paciente, a gente deve ter isso no consultório, né, porque o paciente precisa entender o que eu quero com a placa, o que ela faz, né, o que uma placa anterior, eu acho muito importante. Então, essa é a placa raiz, né, essa placa que eu brinco que é o pretinho básico, é a placa padrão ouro, e a partir dela a gente vai pensar em evolução. Mas essa é a placa que a gente deve usar, uma placa total, lisa, rígida, superior, né? Inferior tem alguns riscos que a superior não tem, mas em alguns casos eu preciso fazer inferior, não tem problema, tem um pequeno risco que a superior não tem, de alteração de dentes anteriores, se eu tenho uma protrusão absurda, aquela rampa do acrílico embaixo pode, é um risco pequeno, mas existe, movimentar dentes anteriores superiores. Então essa é a placa base, né, que eu devo treinar absurdamente o uso dela. A partir dela, sendo ela rígida, né, entra a pergunta do momento, né, até a pergunta que eu tentei responder no congresso da SBDOF quando me convidaram para falar a respeito dessa placa, né, quem estava lá viu o que eu tentei falar, deu umas falhas no computador lá, eu quase desmaiei, mas tudo bem. Placa digital, ela é legal? O que eu devo fazer? Pô, tá na moda? Eu preciso entender o que é essa placa digital, né? Realmente ela é rígida como essa, né? Eu consigo desenhar no software o que eu quiser. Então, esse é um grande problema que eu vejo hoje. Ou não é mais técnico no laboratório, né? Técnico era da minha época. Hoje é um profissional de TI, é um cara que desenha no software. E esse cara que desenha no software às vezes, nunca fez uma placa. Ele está lá desenhando dente, ele está lá desenhando incisivos, ele está desenhando cópias. E fala, olha, começa a desenhar a placa. Então, eu fiz muito dessas placas, até para essa aula que me deram, né, para falar na SBDOF, eu fiquei 8 meses fazendo placa digital de tudo que é tipo, e eu via que os caras não sabiam desenhar. Então, primeiro, eu preciso saber bem fazer uma placa raiz, né, uma placa tradicional, e depois eu ia orientar o meu profissional de TI, que é o cara que desenha essas placas hoje, a respeito de construir placas lisas, ausência de contato e balanceio, guia baixa na região dos caninos, né, placas totais, e a partir daí, está conseguindo? Vamos ver quais são os riscos, quais são as vantagens e as desvantagens, né? Eu vi fazendo brincadeira na internet, né? Então, hoje, só porque é digital é melhor, a gente deve questionar isso. Não é porque eu sou velho que eu fico fazendo ironias com o digital, como uma dessa brincadeira aí. Um dia eu fui lá, estava atendendo um paciente lá na escola e falei, vamos fazer uma palhaçada aí, me dá tudo que está aí nos posts, né, modernos do Instagram. É calça curta, é relojão, é luva colorida, e aí vai, né? Isso não tenho nada contra, gente, né? Eu tenho vários colegas jovens que fazem isso brilhantemente, não tenho nada contra, mas só isso não funciona, né? Não adianta eu ser moderninho, ser digital, se eu não faço o básico, se eu não faço o raiz, se eu não entendo da onde veio esses conceitos. Então, posso ser digital? Devo. Não tem outro caminho. O digital vai e já está engolindo a prótese, a reabilitação oral, as placas, etc. Mas a questão chegou hoje, é seguro, né? Eu preciso disso hoje. Eu tentei conversar bastante na aula lá na SBDOF a respeito desses 3 pontos, né? Se eu tenho, né, no meu dia a dia, se eu faço essa minha placa aqui, de uma maneira que eu já vou falar como que eu faço, que ela é muito simples, certo? Ela é muito barata para mim, é muito rápida para mim. Em alguns casos, eu juro para vocês, o paciente chega aqui, no primeiro dia eu quase não faço ajuste. Então, eu só vou mudar a maneira como eu faço essa plaquinha raiz aqui, sei lá, se a outra fosse muito mais precisa, ou isso aqui tem casos que eu não ajusto. Se a outra me economizasse muito tempo,
Eu não tenho aqui no consultório uma impressora, jamais vou ter uma fresadora de placas, porque a fresadora de placas não é uma fresadora, né, tipo do Serec, né, são fresadoras muito maiores. Então, o tempo, também essa placa vai para um laboratório, também essa placa vai para um cara desenhar, também a placa vai ser impressa ou fresada no laboratório, então o tempo acaba também não sendo o diferencial para mim. E custo? Também não. Né? O custo hoje, né, de uma placa fresada é um pouquinho maior, uma placa impressa, sim, pode ser mais barata, eu acredito muito no futuro da placa impressa, mas hoje ela tem problemas. A placa impressa hoje, ela é muito barata, mas ela ainda carece de uma padronização de cura, padronização de resinas. As resinas usadas ainda não são específicas para placas, né? A gente tem usado muito resinas para guias multifuncionais, para guias cirúrgicos, resinas para provisórios. Eu estou acompanhando, né? Eu repito, eu faço parte aqui dessa escola da Zenit aqui em Florianópolis, que tem tudo que a gente quiser do digital tem ali, né? Eu posso fazer o que eu quiser ali, tem a melhor impressora do mercado, claro que agora, com esse Covid, a gente acabou parando um pouco. Tenho acesso a essas resinas, vou estudar muito essas resinas novas que estão vindo aí, e eu acho que o futuro será a placa impressa, mas o futuro, porque hoje ainda temos problemas com relação a essa padronização de cura, dos tipos de resina, elas ficam muito friáveis, né? Isso eu mostrei na aula lá em São Paulo, né? Eu me baseei basicamente nesses 3 trabalhos, um que mostrava que a placa fresada era mais dura que a placa convencional, então isso pode ser um risco, né? Porque eu posso desgastar, se eu for fazer isso contra essa prótese fixa sobre implantes que vocês estão vendo aí, ao invés de desgastar a placa, eu vou desgastar o dente. Então, era um problema dessa placa fresada, né? A placa maleável, com relação a esses aspectos de problemas de cura, às vezes ela sai meio mole, às vezes o cara deixava demais na luz para essa cura final, ela ficava muito friável, quebrava com facilidade, certo? Hoje, esse é até um estudo recente desse ano, de 2020, né, já mostrou que a placa fresada já evoluiu, eu não tenho a menor dúvida a respeito disso, porque isso é questão de tecnologia, é questão do mercado sentir a necessidade. Se o mercado sente a necessidade, eu preciso investir numa resina, cara, eles fazem isso em um mês, e eles vão começar a sentir essa realidade agora, e eu acho que sim, tem muita gente trabalhando. Com as placas, esse estudo aí mostra, por exemplo, que a placa fresada, diferente do outro, se mostrou de maneira igual, né? Não ficou mais dura do que as placas, do que as outras fresadas. Então, o cuidado que você também deve ter, eu faço placa fresada, eu preciso dar uma estudada. E esse bloco fresado, qual é? Né? Qual é a beleza desse bloco? Preciso conversar com o meu laboratório. Então, não é se a placa fresada são todas iguais, né? Mas já se mostra a evolução dos materiais, no caso das fresadas, chegando próximo das placas raiz. Por outro lado, vocês estão vendo aí, as placas impressas com esses problemas, né? Ela envelhece mais rápido, né? Está mostrando aí, né? E a diferença técnica, né? Não tem uma padronização. As impressoras não são iguais para padronizar. O técnico que vai manusear essa impressora, ele não está treinado para isso, ele está acostumado a imprimir próteses temporárias, ele está acostumado a imprimir guias cirúrgicos, não existe uma padronização, depois essa placa sai, vai para a cura, quanto tempo? Fica meio aleatório, certo? Então, é onde eu brinco com a conclusão que eu cheguei lá naquela aula que eu dei na SBDOF, com muita honra, e ainda é a minha opinião, eu vejo assim, eu acho que hoje, não, ainda não chegou a hora. Sim, a gente deve começar a fazer, não tem a menor dúvida, certo? Mas assim, para sair fazendo loucamente, eu acho que ainda carece de melhorar essas resinas, principalmente das impressas. Vocês estão vendo aí que a fresada já melhorou, mas principalmente as impressas carecem de melhorar a resina, ter uma resina específica para o dispositivo, né? Não ficar usando resina de guias, resina de provisórios, ter um protocolo, né, da impressora, ou seja, a maioria das impressoras que nós temos aí, gente,
quem está estudando esse mercado digital sabe que são impressoras que foram adaptadas rapidamente para o mercado odontológico, que virou moda. Né? Agora estão começando a surgir impressoras específicas para a odontologia. Então, muitas dessas impressoras, alguns estudos mostram que, dependendo da maneira como o técnico desenhava e como ia para a impressora, se a placa foi desenhada e ela saía impressa assim, ou se imprimia assim, mudava a qualidade do material na ponta da placa. Então, muita coisa ainda precisa ser estudado e padronizado para que eu tenha segurança dessas placas digitais. A segurança que eu tenho de placa como essa que é usado há trocentos anos. Mas eu sou professor, eu estudo isso, meu papel estar estudando o máximo isso, porque eu acho, sim, no futuro, não muito longe, todo mundo vai ter a sua impressorazinha, eu estou aqui no consultório ainda, todo mundo vai ter sua impressorazinha no consultório, o custo vai ficar legal, a resina já vai ter uma resina top, a indústria está trabalhando nisso, eu já vou ter uma padronização, e daí vai ser simples para mim, eu vou desenhar, vou apertar um botão, eu vou pagar uma pessoa para desenhar, ele faz tudo isso via computador, e eu imprimo. O paciente perdeu a placa, eu tenho ali o desenho da placa equivale, eu vou lá, imprimo e dou para ele. Eu imprimo duas, já dou duas para ele, porque o custo de uma placa impressa vai sair menos de R$10. Né? Mas isso é um futuro próximo. Hoje, como professor, eu acho que ainda não chegou a hora. A gente deve estar usando, testando, aprendendo, mas ainda eu não tenho a tranquilidade de fazer como as placas raiz. Né? E aqui eu entro. Como que eu faço a placa? Né? Eu acho que é uma área um pouco polêmica. Eu vou tentar basear o que eu vou falar em evidência, não tem outro caminho, né? Eu falo isso sempre. Né? Mas, primeiro, eu vou dizer de onde que eu venho. Né? Eu venho da especialização de prótese de Bauru lá no passado. Eu venho de uma escola onde eu fazia enceramento em tripodismo. Eu venho de uma escola onde eu montei, fiz exercício de articulador totalmente ajustado. Então, eu nasci gnatologista. Fiz placa muito, montando, desprogramando, usando os gigs de tudo quanto é tipo, né, montando arco facial de tudo quanto é tipo, e chegou um momento que eu simplifiquei. Eu simplifiquei do nada? Não, eu simplifiquei baseado no que a gente está lendo a respeito de entender um pouquinho a oclusão, certo? Então, placa oclusal, a gente precisa entender de oclusão. Né? Placa oclusal, a gente precisa entender que a oclusão saiu um pouquinho daquele modelo matemático para um modelo mais biológico. Então, basicamente, essa receita, outra brincadeira que eu fiz na rede social, né, porque eu quis falar de uma coisa bem básica, né, alguns já, inclusive, me deram uma xingada ali, mas estou acostumado. Como que eu faço a placa? Né? Eu moldo com alginato, né, claro que uma moldagem bem feita, uma seleção de uma moldeira, uma personalização da moldeira, mas eu moldo com alginato, não uso nenhum tipo de silicona, certo? Moldo com alginato, ou seja, o custo já me sai bem em conta. Eu faço um registro em máxima intercuspidação habitual, aqui começa a ficar tenso, né? Meus amigos aí, plaqueiros, vão querer me bater, vão me justificar, certo? Eu faço o registro em NH, né? E acabou o meu trabalho. A Neia não está aqui hoje, que é minha auxiliar, ela vaza esses modelos, certo? Ela monta no articulador. Como que ela monta no articulador? Ela sabe mexer no arco facial? Eu não monto no arco facial, certo? Eu monto no plano de campo, calma, já explico por quê, tá? Vou evidenciar isso, certo? E isso torna a minha vida mais fácil, né? Então eu só moldei, não vi mais, eu moldei e fiz um registro NH, né? Isso vai para o meu laboratório, já conversei, já discuti com o meu laboratório,
o quanto que ele aumenta o pino incisal. Então, eu não faço o registro na altura que eu pretendo da placa. Isso é feito no articulador, eu levanto o pino incisal, certo? E o laboratório faz, e eu recebo a placa. Então, essa placa, desse jeito que eu estou fazendo já há muito tempo, né, repito, eu fazia a placa da maneira mais correta, gnatológica, certinho. E eu fazendo assim, eu não vejo diferença. Não mudou o resultado. Então, se eu posso, aqui eu tenho que falar com todo o cuidado do mundo, se eu posso simplificar uma técnica sem prejuízo algum para o meu fim, para o meu objetivo, eu vou simplificar, porque isso facilita a minha vida, isso torna o procedimento mais barato, hora clínica é o mais caro no consultório, eu ganho dinheiro com isso, né? E repito, essa placa vem do laboratório e muitas das vezes eu não preciso fazer grandes ajustes no primeiro dia, até porque no primeiro dia eu não preciso sair aí com todos os contatos, né? Primeiro dia, os primeiros dias do uso da placa é muito ruim, o paciente tem que estar avisado que a primeira semana é muito chato, é muito ruim, você não pode sair falando que eu vou te dar a placa no primeiro dia, ser a melhor coisa do mundo, não é. A primeira semana o paciente vai salivar muito, ela pode estar apertando um pouco, pode estar solto um pouco, então nesse aspecto que às vezes eu não tenho grandes ajustes na entrega da placa. É claro que ele vai usar nos primeiros 5 a 7 dias e vem para o primeiro ajuste. Agora, nesse primeiro ajuste, pós 10 dias de uso, 7 dias de uso, aí sim o paciente já está mais habituado com o uso da placa. Lembra que eu falei dos prováveis mecanismos de ação? Né? Ele já deu uma alterada na propriocepção, já fica mais fácil para mim refinar o ajuste, ele já não está cansado do primeiro dia, que às vezes eu tenho algum ajuste com relação à retenção, né? Então fica tudo mais fácil, é a maneira mais simples. Então eu vou tentar mostrar o porquê que eu faço dessa maneira. Primeiro item, tenso, uso do arco facial. Então, é claro, repito, desculpa, vocês sabem que eu faço brincadeira, né? Então isso aqui é uma foto que eu tirei lá de uma feira de piercing, sei lá onde, né? Os caras fazem feira de piercing, quem coloca essas loucuras. Eu achei meio parecido com os arcos faciais que a gente usava no passado, e obviamente fiz a minha ironia aí, né? Mas qual é o objetivo de um arco facial? O objetivo de um arco facial é posicionar espacialmente a maxila com relação à base do crânio, distância intercondilar, isso que todo professor de oclusão faz os alunos decorarem, né? Eu preciso dessa precisão para fazer uma placa, né? Aí entra o que esse artigo fala, por exemplo, né? Diferente de montar um caso no articulador para fazer um diagnóstico para a minha reabilitação protética, diferente de montar os casos no articulador com o objetivo de fazer enceramento na provável RC do paciente. Diferente disso, a placa é um contato de dente em cima de uma superfície reta e lisa de acrílico. Eu não preciso dessa precisão, né? Se vocês conhecem articuladores, se vocês conhecem a história dos articuladores, sabem que no passado a gente usava articuladores totalmente ajustados. Hoje a gente não usa. Se fosse tão importante essa precisão, a gente estaria até hoje usando articuladores totalmente ajustáveis. E a gente tem visto a própria indústria, né, se você olhar os articuladores recentes, das melhores fábricas, está existindo uma simplificação, né? Eu já tenho distância intercondilar fixa. Eu já tenho o Bennett, inclinação condilar, já fixo em 15,30. Mesmo os articuladores que não são fixos, cara, vamos falar a verdade, quem que personalizava que o Bennett, inclinação da cavidade? Muito pouca gente faz isso, né? Tanto que a indústria já está simplificando, ela já produz articuladores com essa distância fixa. O que é isso? É uma simplificação sem riscos para o paciente. Porque se isso oferecesse risco, se isso fosse errado, a indústria, como a indústria que a gente tem, a Bioarts, não iria fazer isso. Então, na realidade, quando eu uso, substituindo o arco facial, um acessório do articulador, que é a mesa de Camper ou o plano de Camper, eu estou simplesmente colocando esse item também em média, né? Eu já estou usando média de distância intercondilar.
Se eu estou usando média de 15, 30, por que para a placa eu não posso usar valores médios do posicionamento espacial da maxila com relação à base do crânio? Tá? Não existe essa necessidade, certo? Eu tenho lido bastante, tenho procurado bastante, então, e tenho visto resultados clínicos com relação a isso. Por quê? Qual o problema de montar um arco facial? É tão tranquilo, é tão simples. Sim, é tão tranquilo, é tão simples. Né? Mas se eu posso usar um plano de campo que facilita a minha vida e não traz prejuízo, no caso, para a placa, não há necessidade, porque o arco facial é eu que tenho que fazer na cadeira do paciente. O plano de campo já é meu auxiliar, já é um trabalho a menos. Eu dar o arco facial para um auxiliar fazer ou para o laboratório, já fica complicado, né? Eu já preciso ter o cuidado de montar. Então, não, o plano de campo é um acessório legal que eu consigo posicionar espacialmente e não sou eu que preciso fazer, meu auxiliar faz. Às vezes o laboratório bem treinado faz, né? Eu deixo para o meu auxiliar fazer. Então, é um benefício que a literatura mostra que eu posso usar. Eu não estou inventando nada, isso já está muita gente fazendo dessa maneira. Então, repito, a placa tem que ser feita assim no articulador semi-ajustável, porque eu vou fazer as guias nessa placa, certo? Mas eu não vejo a necessidade do arco facial e eu vejo sim a necessidade, eu posso substituir o arco facial por valores médios que o plano de camper, esse acessório me dá, certo? Isso é comum acordo com muita gente que eu converso, que eu leio sobre esse assunto. Tá? Polêmica 1, tá? Depois, quem quiser me bater, pode me bater. Polêmica 2. Preciso montar a placa em RC ou eu posso montar a placa em MH? Né? Penso, gente, dá uma briga isométrica. Eu vou dar a minha opinião. Né? Vou voltar aqui a história. É minha opinião. Eu estou baseando a minha opinião nos artigos que eu estou mostrando para vocês. Eu estou baseando a minha opinião em alguma literatura, certo? Então, por que eu acho que pode ser montada? Eu vou falar com todo cuidado aqui. Por que eu posso montar a placa MH? Por quê, gente? Porque a partir do momento que eu instalho essa placa nessa... Até o nome é estranho, né? Com a máxima intercuspidação habitual, né? Isso vai ser em cima da placa. Por que eu posso fazer dessa maneira? Porque queira eu ou não, certo? Depois que eu entrego a placa no primeiro dia desse paciente, na máxima intercuspidação, queira eu ou não, a partir do momento que eu vou fazendo esses ajustes, a placa vai indo para essa posição mais anatômica, saudável, do jeito que vocês quiserem falar, que é a relação cêntrica, certo? Então, outra coisa que eu aprendi também levando nas costas, ou seja, na época que a gente fazia usando todos os critérios gnatológicos, eu pegava a placa e eu jogo essa dúvida para vocês. Se eu pego a placa, monto no arco facial, perfeitão, tá? Desprogramo, uso o gig top das galáxias, o mais novo, digital, o que você quiser, o mais moderno, você desprograma, beleza? Você faz a placa, beleza? Você instala a placa, beleza? Passou alguns dias, tem ajuste. Ou não. Ou vai me dizer que você colocou essa placa que você fez dessa maneira no primeiro dia e você nunca mais ajustou essa placa. Então essa placa não estava na RC. Tá? Então é uma coisa que eu não preciso me estressar. E outro, se eu estou fazendo essa placa com um paciente que talvez tenha alguma alteração articular, eu nem quero que essa placa comece com uma posição mais posterior. Né? Então, eu monto em máxima intercuspiração, porque eu sei que no final a placa vai estar em RC. À medida que eu faço o primeiro, o segundo, o terceiro ajuste, né, a gente vai ajustando essa placa, ela vai indo para ele. Quando que eu paro o ajuste da placa? Quando o paciente chegou para uma nova consulta, eu pego o meu carbono e faço as marcações e vejo que essas marcações estão iguais à última vez que ele esteve aqui. Ponto. Essa
placa está nessa posição de relação cêntrica, certo? A respeito de nomenclatura, gente, vocês estão vendo que eu estou falando aqui RCNH, a opinião minha, de idoso, velho aqui, eu acho que a gente deve seguir nomenclatura do glossário de termos protéticos, né? Então, às vezes a gente começa a, não, vou mudar o nome disso, mudar o nome daquilo, etc. Isso confunde. Se eu vou escrever um artigo, né, para provar essa minha técnica nova, e eu mudei o nome lá fora, o revisor não vai me aceitar. Então, é muito importante para a ciência que a gente tenha nomenclaturas unânimes, né? Que a gente use o glossário de termos protéticos. Ah, mas RC no glossário de termos protéticos histórica. Não. Se você acompanhar o glossário, você vai ver que ela está se modernizando, ela está mais biológica. Então, eu posso usar, sim, a nomenclatura de RC atual, porque ela está muito mais biológica do que no passado. Então, faço a montagem no artigo 2 semi-ajustável, mas uso o plano de Cantor, certo? Óbvio, gente, tem exceções à regra. Eu pego um paciente que tem um plano oclusal mega fora da posição, não vou ter que usar. Bom senso é tudo. Eu estou falando do paciente normal que vem aqui para controle do bruxismo do sono. Eu posso sim usar o plano de Cantor, eu posso sim usar a máxima intercuspiração, porque essa placa, depois do ajuste, ela vai para RC. E isso facilita muito a minha vida. Porque se eu monto MH, eu não preciso fazer jig. Eu vou repetir o que eu estou falando para construção de placas, dispositivos interoclusais. Eu não preciso de jig, porque eu quero que essa placa, até eu quero no começo que essa placa fique um pouquinho interiorizada, se eu tenho, por exemplo, uma DTM articular. Por que eu vou ficar jogando essa mandíbula para trás? Então, eu deixo a placa nessa máxima intercuspiração, o paciente vai se adaptando, vai criando novos arcos reflexos, vai se adaptando à placa, vai mudando um pouquinho o posicionamento e eu vou ajustando. No final, essa placa vai estar na posição RC, que todo mundo endeusa, etc. Certo? Que é outra coisa, né? Que a gente brinca. Ah, você se estressa lá, você tá, o teu paciente, quando vai dormir, quando vai ranger, ele para e pensa assim, eu preciso ranger em RC? Será? Quem usa a placa sabe os movimentos malucos que a gente faz durante o bruxismo do sono. Então a gente tem que pensar um pouquinho, né, avaliar a literatura, pensar um pouquinho, e se não tiver prejuízo, sim, eu posso simplificar os meus procedimentos, certo? Então isso com relação a RCNH. Então aqui vários dos programadores, né, aqui um artigo brilhante do professor Calamita, que eu estou esperando ansiosamente o livro do professor Calamita, que deve sair o ano que vem. Eu sei que ele está, talvez hoje, o maior estudioso de oclusão, né? Assistir as aulas do professor Calamita de oclusão é um divisor de águas. Tem vários professores, né? Não vou citar muito aqui, senão, mas o professor Calamita estava no congresso da Bioarte, deu uma excelente aula lá, né? Tá para lançar o livro dele, e aqui tem um desprogramador digital brilhante, né, usado, que às vezes a gente pode usar em mockups, etc., mas eu não preciso disso aí para fazer uma placa, gente, tá? Eu não preciso de jig, na minha opinião, eu não preciso de jig pura para fazer um dispositivo de placa, certo? Eu consigo o meu objetivo que eu falei anteriormente, que é entregar essa placa numa posição NH e depois ela vai indo para RC. Também não uso esses dispositivos, né? Aí estou exemplificando um caso que é de um professor bem conhecido, o professor Aragão, lá, que trabalha só da TV oral, que ele usa dispositivos próprios, específicos e, sei lá, segundo ele, só esse dispositivo você chega nessa posição perfeita, ideal. Eu questiono isso, né? Eu não posso questionar nada porque eu não sou cientista. Eu, lendo a literatura questiona esses. Aliás, tudo que eu estou falando aqui é literatura que questiona, que passa essas informações. Tá, gente?
só mais um pouquinho, né, de RC, né? Quem é do passado, que dá muito valor a RC, é uma visão matemática da oclusão, gente, tá? Então, a RC, se você olhar o próprio glossário de termos protéticos, você vê lá dos anos 80, ela era uma posição, dos anos 80, 90 era outra, dos anos 90 ela deu uma flexibilizada, veio mais para frente. Então, isso mostra que isso não é tão importante assim, porque lá nos anos 80, os melhores protesistas que eu conheço são dessa geração, né? Os professores que faziam próteses com tripodismo, oclusão em ouro, professor de Jansson, de Bauru, etc., eles usavam essa técnica. A gente quase colocava o pé na mandíbula do paciente para jogar lá para trás. E as próteses desses pacientes não falharam por causa disso. Depois, nos anos 90, e assim vai. Então, essa posição não é assim aquela coisa absurda que a gente tinha no passado. Até porque os nossos pacientes não têm essa anatomia perfeita. Né? A evolução dos estudos de imagem mostra que os pacientes têm alteração de disco, é normal, os pacientes têm aplanamento de côndilo, é normal, então você vai ter RC perfeitona aonde? No teu livro, no teu articulador, como está nesse slide. O teu paciente não vai ter. Tá? Essa articulação perfeitona que vocês estão vendo naquele slide ali, essas fotos eu fiz desse meu crânio aqui, tá? Essas 3 imagens aí. Do meu crânio está perfeitão, porque é um crânio de plástico, né? Feito de acordo com a anatomia perfeita. Mas o teu paciente, ele não tem essa perfeição. Principalmente nós, protesistas, que atuamos com pacientes mais idosos, né? Que faz parte da adaptação do sistema a aplanamentos, alterações de formato de côndilo, de posicionamento de disco, inclusive. Certo? Então, eu brinco faz tempo com essa frase, né? Prótese é precisão, oclusão é biologia. Eu brinco quando a gente dá uma aula de oclusão, de história da oclusão, eu gosto muito da história da oclusão, né? E a gente precisa entender a história até para poder fazer o presente e o futuro. E a gente vê isso como um erro que a gente tinha no passado, porque nós, protesistas, somos mega precisos, né? E a gente achou que essa precisão que eu tenho no meu término cervical, que eu preciso fazer com magnificação, com uma lupa mega, eu achava que essa mesma precisão eu tinha no eixo terminal de rotação da RC. E isso não existe. Isso foi um erro do passado, que eu vejo muita gente ainda patinando nele. Né? Então, a oclusão, a ciência mostrou que ela se tornou mais biológica. Nós começamos a enxergar o nosso sistema músculo-esquelético igual a medicina enxerga qualquer outro sistema músculo-esquelético. E a gente achava antigamente que o nosso sistema era o diferentão. Certo? Que o nosso sistema eu dando perfeição no meu sistema, eu não teria dor de ouvido, eu não teria bruxismo, etc. Isso foi um erro que a ciência já mostrou para a gente. Né? Então, a oclusão hoje é mais biológica, a gente deve pensar a construção dessas placas, desse dispositivo, também dessa maneira. Sim, continuamos fazendo a guia pelos caninos nos dispositivos, certo? Muita água está vindo por aí de estudos a respeito disso, certo? Mas a gente ainda assim faz essa guia, a guia mais baixa possível, uma inclinação menor possível, que desoclua todos os dentes posteriores. Faz a guia, inclusive, protrusiva nesses caninos. Um cuidado que a gente deve ter, né? Até o professor Manfredini falou na aula dele desse final de semana, do cuidado que a gente deve ter para não travar esses pacientes quando a gente desenha essa guia. Aqui é uma brincadeira que eu fiz o slide aqui, né? Tem alguém com o microfone aberto aí, né? Onde eu tenho ali a posição do canino, né? Onde o canino toca na placa. Então, o canino toca na placa e a rampa não pode começar imediatamente após esse contato, você pode chamar de contato cêntrico, o que você quiser do canino. Né? Esse canino, ele toca na placa e ele tem que escorregar um pouquinho para depois começar a desoclusão, é o que eu tentei mostrar nesse desenho aqui. Então, o canino está dando uma escorregadinha para depois começar a desoclusão. Se eu faço a rampa imediatamente após o canino, eu dou uma travada e isso não é legal
nessa placa, tá, gente? Então, a gente sim continua fazendo a rampa pelos caninos a mais baixa possível, a mais suave possível, com um espacinho para o canino escorregar, para depois começar essa desoclusão. Então, nesse aspecto, o que eu falei para vocês, né, de tudo isso até agora? Eu uso, né, eu indico hoje a placa convencional, certo? Às vezes faço digitais, até porque a gente está testando bastante, mas hoje o meu dia a dia é essa placa aqui, porque eu ainda acho que não chegou o momento da outra, né? Claro que todo mundo deve fazer, porque isso é o futuro, mas hoje essa é a placa raiz, certo? É uma placa, contatos bilaterais, simultâneo, guia na região dos caninos, né? Tem a tradicional proteção mútua desenhada aqui, a placa de Michigan, certo? E ela deve ser, a gente deve espelhar nela para tentar novos dispositivos, sejam digitais, sejam esses mais baratos, como essa placa que eu vou falar rapidamente aqui, que as placas mais baratas, que são essas placas desse projeto, placa social que a gente montou aqui em Florianópolis, e tem várias outras cidades trabalhando com essa placa. Então, o que é essa placa? Essa placa é uma placa estabilizadora mista. Não tem novidade nenhuma. Tá? Essa placa estabilizadora mista, ela é igual à placa estabilizadora rígida. Ela tem o mesmo desenho, que é o desenho que eu mostrei para vocês, né? O mesmo desenho da provável proteção mútua, guia na região dos caninos, o mais baixa possível. Ela tem o mesmo desenho, certo? Então, ela acaba tendo as mesmas vantagens dessa placa. Essa placa é nova? De maneira nenhuma. Tá? Essa placa, por exemplo, vocês estão vendo aí o livro do Hodgson, né? Um livro mega antigo, um dos livros que começou a história, né? Ele foi aluno do Bell, ele que começou a modernizar essa área de DTM do orofacial. Graças a ele, inclusive, hoje nós temos essa especialidade nos Estados Unidos, recentemente, etc. Então, está lá no livro dele, essa placa, muito antiga. Tá? Essa placa eu comecei a fazer quando eu fui estagiário aqui na disciplina de oclusão da UFSC, com o professor Antônio Carlos Cardoso, o professor Rui Tavares, o professor Bertoldo Salles. Né? Foi com eles que eu aprendi, foi com eles que eu fazia muito dessa placa ali na universidade e nunca mais deixei de fazer. Depois que eu saí de estagiário ali da oclusão, a gente acabou montando um curso de especialização de prótese na BO, clássico, era o único da região, com Mário Homem, com o Boff, com o Beto. A gente tinha uma equipe que a gente formou várias turmas de especialização aqui em Florianópolis, e eu gostava de fazer essas placas. Tem um paciente da escola lá que usa essa placa há 10 anos, certo? Então, essa placa não é nova, tem aí no livro do Otto. Essa placa está no livro nesse brilhante livro Lógica, né? Tem um capítulo do Alexandre e da Simone que também fazem essa placa, né? O Alexandre faz essa placa há muito tempo, né? O Alexandre é o professor de oclusão da moda no Instagram, tem ajudado a falar de oclusão de uma maneira mais biológica, de maneira brilhante, né? E ele e a Simone fizeram esse capítulo. Então, essa placa não tem... É uma placa já clássica da gente, muita gente faz. Eu, na realidade, o que eu fiz? A gente desenvolveu um projeto, né, porque eu vejo muito, eu faço muito essa placa de maneira como placa provisória, né, às vezes placa para dar uma desprogramada do paciente antes de montar no articulador, como o Alexandre faz, mas eu comecei a usar essa placa muito em projetos sociais, porque eu vejo uma brecha muito grande, porque nem todo mundo pode pagar. Então eu já deixo claro, essa placa, que é a placa mista, que é a placa do projeto social, ela não foi feita para substituir essa de maneira nenhuma. Essa é a placa ideal, certo? Só que, e quem não pode pagar por essa placa? Certo? Essa placa é uma moldagem só superior. Essa placa eu não preciso montar no articulador, porque essa placa é feita direta no consultório. Essa placa é feita no articulador, que é a própria boca do paciente. É claro que ela é uma placa
que ela não tem a durabilidade, o polimento, a beleza dessa outra aqui, mas ela funciona muito bem em quem não pode usar essa aqui. Então tem um caráter social muito legal. O que eu fiz, né, de tanto fazer essa placa, eu fui dando umas mexidinhas na técnica em si, né? Eu vejo assim, um dos problemas da placa, né, analisando toda essa literatura que eu passei para vocês, seria o fato do acetato, esse 1 milímetro do acetato, ser maleável. Né? O 1 milímetro, que eu uso a placa rígida de 1 milímetro, ele é maleável, 1 milímetro. Eu acrescento acrílico em cima desse acetato, uma pequena mobilidade ele deve ter quando comparado com essa placa aqui. Certo? Isso a gente está fazendo estudos, né? Essa placa está fruto de vários estudos por aí, tem um estudo de 2 anos, randomizado, comparando essas duas placas, eu esqueci o N, são vários pacientes na pós-graduação da PUC do Paraná, a Laisa e a Ana Carolina são mestrandas, estão fazendo um trabalho belíssimo, né, de acompanhamento de 2 anos dessa placa, estão avaliando uma série de itens, né, se ela quebra, se ela escurece, se ela fica com odor. Então, vai aparecer mais evidência a respeito do uso dessa placa. Mas esse maior risco da placa que está aí na tela, que seria a flexibilidade dessa placa, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a furar o acetato antes de colocar o acrílico. Né? Se eu furo todas as pontas de cúspide desse acetato, o que vai acontecer? O acrílico que eu vou colocar aí em cima, diferente do Alexandre, que coloca no pai, se eu faço um modete e coloco inteiro, eu vou ter acrílico direto sobre a ponta das cúspides. Eu vou deixar essa placa mais rígida. Aqui tem um desenho feito do próprio punho, tá, gente? Desculpe aí, tá? Tentei desenhar um dente, né, em azul o acetato, o milímetro acetato, ali em verde, amarelo, a placa de acrílico. A mista do Oxford, onde eu tenho 1 milímetro de acetato e acrílico em cima, que pode deixar ela mais maleável, isso a gente está com estudos matemáticos também, e ali a placa que a gente usa aqui no projeto da placa social, onde eu furei as pontas de cúspide e eu tenho contato direto do acrílico nesse dente, eu deixo essa placa mais rígida, deixo ela mais próxima da placa ideal. Essa é a alteração que a gente tem feito nessa placa, e também vão aparecer alguns estudos por aí, né? É uma placa fácil de fazer? Não é. Fácil de fazer é você moldar, montar no articulador, mandar para o laboratório, um bom laboratório, e a placa vem pronta. Essa aqui, ela é mais difícil, tá? Eu tenho esse projeto, Placa Social, inclusive tem um Instagram, @placasocial, lá vocês vão ver esse post, item por item, como eu faço a placa, certo? Adianto, é fácil? Não é. As primeiras placas são muito difíceis. Para você acertar a espessura, tem uma manha, para você acertar a hora de colocar o acrílico, na hora de tirar e começar, porque essa placa, o segredo dela, ali no número 6, é você já começar a fazer o ajuste, o cruzal dela na tesoura, enquanto o acrílico está nessa fase. Então, tem um treinamento para fazer essa placa, mas depois que você faz algumas dessas placas, ela torna-se bem tranquila de fazer, gente, tá? Ela vai fazer uma sujeirinha no teu consultório, é óbvio, né? Quanto mais você consegue cortar a placa ali no número 6, menos ajuste você vai ter depois, né? A tua secretária dá uma pirada, com certeza, a minha dá, pelo menos. Mas eu consigo fazer uma placa dessa depois do modelo pronto em meia hora. Isso é uma placa imediata, isso é uma placa que eu posso usar de maneira imediata e com custo bem barato, né? Então, esse é a placa que a gente usa aqui nesse projeto. Isso aqui são fotos de alguns pacientes desse projeto que a gente desenvolveu aqui no Unisul, mas esse projeto foi feito também na Prefeitura de Florianópolis, aqui na Prefeitura de Biguaçu, uma cidade aqui perto. A gente tem o trabalho feito em Curitiba, eu tenho feito tenho feito alguns cursos dessa placa, Brasil afora, né? E sempre que eu vou para alguma cidade falar dessa placa, eu meio que combino com quem me convidou, né? O dono da escola, etc. Eu falo, vamos abrir uma dessas vagas do curso de maneira gratuita para o serviço de saúde da sua cidade, da prefeitura da sua cidade. Então, normalmente, o que acontece?
nesses cursos que eu tenho dado, uma dessas vagas é aberta, essa pessoa vai lá, e se houver interesse, a gente mostra como que a gente está tentando desenvolver isso, porque isso é um caminho, né? Cada prefeitura tem um jeito de trabalhar, então isso é uma coisa que eu preciso do feedback a partir do momento que essas prefeituras começam a fazer, porque o meu sonho realmente é que essa placa faça parte do sistema de saúde do Brasil, SUS, sei lá o nome que vai ser depois, etc. Mas eu vejo um papel importantíssimo dessa placa para ser usada em todo o sistema público de saúde. Né? Quando eu apresento isso para um gestor, quando eu apresento essa aula para os dentistas da prefeitura, eu falo essa aula que eu estou dando para vocês, claro que em 4 horas, né, a gente detalha, a gente faz a prática, etc. Mas quando eu vou para o gestor, eu mostro para ele, em termos financeiros, que aquele dente que ele pagou, o endodontista pagou uma restauração de resina grande, ou usou uma prótese, e o paciente tem buchido do sono, o risco que vai causar de prejuízo ele quebrando esse dente é muito maior do que ele fazer essa placa de acetato que custa bem inferior os valores. Claro que essa placa, além do papel social, que eu acho que é o mais legal de todos, ela tem o papel de placa temporária ou placa provisória. Né? No caso desse, né, a gente está reabilitando o paciente, passou por várias fases até chegar nessa fase de provisórios. No dia que eu coloco os provisórios, eu não vou deixar esse cara sem proteção. Eu não quero nem pensar, vou colocar os provisórios, não dá para fazer, ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias para o laboratório. Não, eu faço isso na hora, ele sai no dia com os novos provisórios e com essa placa. Né? Uma reabilitação dessa, vocês sabem, quem faz, às vezes a gente precisa 2, 3 jogos de provisório, eu vou precisar de 2, 3 placas, não vou ficar fazendo placa convencional, deixo para fazer a placa convencional no final do tratamento. Então essa placa está aí, né? Ela não fica uma placa tão bonita quanto a de laboratório, mas para feia também não serve, né, gente? A partir do momento que você começa a deixar ela legal, você tira acrílicos em excesso, ela fica bem tranquila, bem legal de usar. Eu tenho pacientes que usam ela e gostam muito dela, e repito, essa placa foi feita para quem não pode usar outra, ela não foi feita para substituir a placa convencional. Então, por exemplo, um caso desse que eu já mostrei durante a aula, onde foi feito todos os trabalhos são cerâmicas, algumas cerâmicas com 0,3 milímetros, né? Um bom protesista com bons olhos aí vai ver a falta de anatomia nos molares lá atrás, mas isso foi planejado para se não desgastar mais daqueles dentes lá atrás, certo? Então tem lâminas mega finas. Um caso que a gente fez lá na escola com a professora Cláudia, Marcelo, Ronaldo, Luiz, né, a gente fez em conjunto esse caso, e a hora que foi colocado as próteses, eu não ia deixar ele sem o uso dessa placa. Então, seria um outro tema polêmico, né? Imagina a seguinte situação. Esse cara estava usando lá os seus temporários, no caso aqui desacrílica, e, poxa, ele ficou algum tempo desacrílica e não quebrou, ou seja, não estava com bruxismo. Às vezes, o simples fato de eu tirar o material temporário, desacrílico, ou o acrílico convencional, que é muito mais mole do que a cerâmica que eu coloquei, isso pode ser um fator de risco para esse paciente, né? Que às vezes ele tinha algum hábito noturno, mas esse hábito era amenizado pelo fato das próteses serem macias, e agora eu coloco um negócio extremamente fino, lâminas de 2 milímetros, 3 milímetros, caríssimas, né? Eu vou colocar uma placa dessa. Em todos os casos de reabilitação extensas como essa, saem do meu consultório com uma placa dessa, certo? E eu vou ler essa placa. A partir do momento que o paciente vem para os ajustes, eu lendo a placa, eu vejo, olha, as marcas. Você tem bruxismo do sono, você precisa, daí eu troco essa placa pela placa convencional, e ele vai usar essa placa convencional. Então, é um risco que eu não quero correr fazendo uma reabilitação dessa, onde o paciente gasta os tubos, né, de ter que refazer uma lâmina dessa. Então, essa placa tem a finalidade social, tem a finalidade de placa imediata, como vocês estão vendo aí, porque eu não quero deixar esse paciente nem um dia sem uso da placa, e também
finalidade de placa temporária, né? Depois ela é substituída, se eu vejo essa necessidade, ela é substituída pela placa convencional. Acho que me passei no tempo aqui, né? Mas o Roberto falou que eu teria essa flexibilidade, né? Gosto muito desse slide, dessa brincadeira aí, né? A gente não precisa ser o melhor, a gente pode contribuir sendo o segundo, o terceiro, o que importa é a gente ser feliz, né? E eu deixo essa mensagem desses slides para vocês. De novo, agradecendo imensamente o convite do Roberto, do Centro Universitário Newton Paiva. Foi uma honra poder falar para vocês. Eu sei que tem assuntos aí que carecem de discussão, né? Eu brinco que quanto mais idoso eu fico, mais dúvidas eu tenho, né? Eu agora estou fazendo algumas dessas aulas, eu tenho vindo aqui no consultório, até por causa que a internet é um pouquinho melhor, e tenho ali atrás, tem um monte de livro, tem acho que quase todos os livros de oclusão eu tenho ali. Sou bem sincero que alguns eu não li, porque eu não consegui, certo? Mas volta e meia eu pego um que eu não li, não sei porquê, porque eu comprei, não tive tempo, eu pego e, cara, eu falo, nossa, isso aqui é brilhante, certo? Então, eu acho que quanto mais a gente avança, quanto mais a gente lê, mais estuda, eu, no meu caso, mais dúvida eu tenho. Quando eu era mais novinho, eu era seguro, né, em respeito da oclusão, eu achava que tudo era aquilo, tudo era tripodismo, tudo era relação cêntrica, tudo era perfeito, e os estudos e a própria clínica foi me amaciando, a gente foi vendo essa oclusão de uma maneira mais ideológica, e a evidência científica tem respaldado essas informações. Eu acho que é muito importante a gente, como eu aqui hoje, influenciando a plateia que está aí, é muito importante nós e os outros professores estão aqui, a gente falar sobre isso. Roberto, uma honra, muito obrigado por você deixar usar esse espaço aí da escola de vocês. Roberto, eu que também tenho muito a te agradecer aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento também, muito obrigado mesmo. Eu acho que foi ótimo, para quem assistiu, teve essa chance de compartilhar do seu conhecimento. Particularmente achei ótima a aula, algumas dúvidas que eu tinha até para te perguntar, você respondeu, mas eu achei ótima.